Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui, vamos continuar nossa aula. Então, falamos nessa primeira parte sobre a introdução às redes neurais artificiais. Temos conceitos básicos aí, até inclusive de como funciona o neurônio biológico e por que ele foi usado como modelo. E principalmente, eu acredito que ele foi usado devido à questão da aprendizagem. Muito bem. Vamos caracterizar agora o neurônio, o RNA, né, a rede neural artificial, usando o modelo Perceptron. Usando o modelo Perceptron, também teremos uma fase de treinamento. Aqui nós temos as variáveis que farão parte desse modelo. Nós temos o N ali, que é a constante de taxa de aprendizagem, né? Então, essa constante ela estará entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1 tem que ser alimentado o valor aí para essa constante de taxa de aprendizagem. Nós temos o Y. O Y em questão aí é a saída produzida pelo perceptron. Então, lembrando lá no nosso neurônio biológico, então ali seria o axônio, a saída, né? Nós temos aqui, nesse momento aqui, nós temos um vetor D de K, né? Um vetor D de K, valor desejado para a 50ª amostra do treinamento. Então, aqui, é que na hora do treinamento, nós vamos informar ao neurônio qual é a saída esperada. Então, como eu fiz aqui o exemplo lá dos carros da Renault, né? Então, para que estejamos identificando as 2.000 fotos referentes ao carro da Renault, nós vamos identificar que essas fotos são da Renault. Então, por esse motivo, este vetor estará trazendo aí consigo a informação do que se espera de saída deste neurônio. E nós temos o X, o vetor X, ele estará trazendo ali consigo a amostra de treinamento, ou seja, o sinal de treinamento. Lembrando que quando vocês têm uma disciplina de processamento de sinais, né, a ideia de um sinal é codificá-la aí para que possamos armazená-la aí a sua variação, os seus dados dentro de um vetor, se for em pixel de imagem ou se é referente a ondas de uma frequência, também podemos criar um vetor. E essa seria a entrada. Então, temos uma entrada e o que nós esperamos para cada entrada deste vetor, vamos imaginar que esse K é o número de entradas. Então, vamos imaginar que nós temos 2.000 entradas, né? Então, eu tenho 2.000 entradas, esse vetor, e para cada entrada, o vetor D, eu vou estar prevendo aí que tem que sair um valor X, porque é referente àquela classificação. Nós temos o W ali, que é o vetor contendo os pesos. Este vetor, esse vetor é o que está sendo alterado, né, que está sendo calculado, para que via este vetor W, por esse vetor é que estaremos aí reconhecendo neste modelo Perceptron o que está sendo transmitido a ele, tá? Nós temos aqui uma equação. Se nós observarmos essa equação, ela é uma equação em que estamos aqui trabalhando especificamente no cálculo, né, da atualização do vetor W. Então, cada valor armazenado em W, ele é calculado da seguinte forma: nós temos o W anterior, ou seja, o W que está sendo ajustado, mais N, que é a taxa de aprendizado, né, vezes, aí entre parênteses, nós temos a saída esperada, que é o D, o vetor D, e a saída atual, menos a saída atual, que é o Y, vezes a entrada atual, o valor do vetor da entrada atual. Então, essa multiplicação aqui, em uma rotina de somatório, estará atualizando o W. Então, o peso final vai ser recalculado, para que a partir dele consigamos aí identificar os valores desejados. Essas variáveis, elas estão aqui já descritas neste algoritmo. Aí fica a ideia para vocês aqui, quem quiser estar codificando esse algoritmo, poderá fazê-lo, tá? É interessante aí. Esse algoritmo Percept, então, basicamente, vocês poderão codificá-lo em qualquer linguagem, tá? Nós temos aqui o algoritmo da seguinte forma: nós temos o algoritmo na fase de treinamento. Nós temos a primeira fase, nós temos que obter o conjunto de amostras de treinamento, que é o X. Eu tenho que modelar um mecanismo de estar absorvendo esses valores aí de entrada, né, esse X. Depois estaremos associando a esta entrada, né? Vamos associar ao que nós queremos que haja como saída.
Então, se nós estamos treinando lá um veículo da Renault, então vamos imaginar que o veículo da Renault identificado tem que sair 1 e o veículo não Renault seria 0. Então, as 2.000 fotos são da Renault, então todas as saídas esperadas deverão ser obtidas do número 1. Muito bem. Depois nós vamos inicializar o vetor W com valores aleatórios pequenos. Geralmente, quando você trabalha com sinal, como nós estamos trabalhando aqui para obter números de 1 ou 0, então é interessante que estejamos trabalhando com valores pequenos. Então, o W aqui em questão seria pequeno. Estou na linha 3, pessoal. Na linha 4, nós vamos especificar a taxa de aprendizagem. Lembrando que essa taxa de aprendizagem ela deverá variar de 0 até 1. Vocês devem saber que de 0 a 1 existem infinitos valores, infinitas possibilidades, né? Então, é só para que estejamos especificando, então, um número nessa faixa de valor de 0 a 1. Muito bem. Nós temos na linha 5, iniciar o contador de número de épocas. Esse número de épocas, ele servirá apenas para que haja uma contagem de quantos ajustes foram realizados nos pesos sinápticos. Então, ao final do processamento, saberemos quantas vezes ele foi executado, para que ele pudesse encontrar o resultado ali desejado. Então, ele vai rodar ali N vezes. Muito bem. Temos ali na linha 6, repetir as instruções. Aí temos na 6.1, uma variável erro, que recebe ali inexistente. Depois disso, para todas as amostras de treinamento de X e de K fazer. Então, em todas as amostras que estão contidas em X e D, nós iremos fazer aqui os cálculos da linha 6.2.1, que é o U. O U nessa questão aqui é o resultado do somatório do neurônio, né? Então, aqui nós multiplicaremos o peso sináptico, W, vezes o X na posição K, ou seja, esse K, lembrando, K é o número de amostras. Então, se o K ali for 1.000 amostras, 2.000 amostras, então o X vai estar vinculado na posição que ele estiver multiplicando o W de trabalho, ele vai estar multiplicando o X e sendo adicionado em U. Conforme U vai ter uma função linear ali para que esteja passando esse sinal, que estou na linha 6.2.2. O que passar ali do sinal vai ser atribuído ao Y, que é a saída do neurônio. Na linha 6.2.3, CW for diferente do D, ou seja, do que estava sendo esperado para a saída, se for diferente, o que ele fará? Ele vai executar o que está na linha ali 6.2.3.1. Então, W receberá W mais N, que é a taxa ali da aprendizagem, vezes, né? O D, a saída esperada, menos a saída atual, vezes o X. O X em questão aí é o que está sendo provido lá, referente à entrada. A partir disso, esta atualização de W, na posição W, o erro aparecerá como existente, vai ser calculado ali época, recebendo época mais, ou seja, um somatório do número de época na linha 6.3, e a repetição será realizada até que o erro apareça a palavra inexistente, ou seja, enquanto o erro for existente, ele fará essa repetição que está na linha 6. Aí, lógico, 6.1, 6.2, 6.21 e assim por diante até 6.3, que é até que o erro seja inexistente. Então, nós observamos aqui um algoritmo até relativamente simples, que vocês aí podem tentar aí codificar esse algoritmo, né? Ficaria como uma boa atividade aí para vocês tentarem codificar este algoritmo. Muito bem, esta aqui seria então a nossa fase de treinamento. Então está sendo treinado o neurônio aqui, está sendo treinado o quê? O neurônio, que nada mais é que o W, que são os pesos sinápticos, eles que estão sendo treinados, estão sendo armazenados ali um W específico para que ele possa reconhecer esta informação de forma mais adequada, ou seja, o sinal aí propriamente dito, do que está sendo tentado classificar. A ideia é que ele classifique apenas ainda ou participará de uma classe ou não participará de uma classe dessa classificação. Muito bem, após a fase de treinamento, nós temos a fase
de operação. Então, nós tivemos aqui em X, na linha 1 ali, onde nós obtivemos a amostra de treinamento. Então, tudo que foi treinado naquele momento ali, né, evidente na fase de treinamento, já não fará parte desta fase aqui de operação. Na fase de operação, a ideia é de se obter uma amostra a ser classificada. Evidente que essa amostra deverá a ideia que seja diferente do que foi de treinamento até, para que estejamos observando o índice de acurácia. Muito bem. Utilizar o vetor W ajustado durante o treinamento. Então, vamos usar o vetor W aí, que está na linha 2, com o que foi ajustado na fase de treinamento. E executar as seguintes instruções. O U, que é a saída ali do nosso neurônio, na 3.1, será multiplicado por X, multiplicado por W de treinamento, vezes o X. Esse X é a amostra que está sendo lida. A partir disso, na linha 3.2, o sinal de U vai estar se analisando se terá ali um limiar de ativação, ou vai sair 1 ou vai sair 0, vai alimentar o Y. Na linha 3.3, se Y for igual a menos 1, por exemplo, aqui ele vai sair menos 1 ou 1, então a amostra X é classe A. Então, selecionou ali como a primeira classe, classificou. Se Y for 1, então a amostra seria a classe B. Então, se fôssemos analisar o exemplo lá dos veículos da Renault, ele ou estaria classificando como um veículo da Renault, na primeira ali, na saída, ou estaria classificando que ele não é da Renault, tá? Então, uma classificação, por enquanto, nessa rede Perceptron, né, de forma binária. Então, essa aqui é a fase de operação. Então, quando vocês forem codificar a fase de treinamento, é evidente que vocês terão que ter a fase de operação para que vocês possam testar aí o índice de acurácia. Então, este índice de acerto é o que nós podemos considerar a acurácia deste modelo. Quanto mais fotos tivermos ou mais sinais a serem analisados, maior será a acurácia. Muito bem. Este é o algoritmo para vocês estarem aí codificando. Percebem? Aqui nós temos um exemplo de como poderia funcionar. Nós temos aqui o X1, X2 e X3. Serão as entradas, né? Aqui seria o exemplo de percepto para classificar. Se for 1 é tangerina, se for menos 1 seria laranja a saída, tá? Então nós temos aí 01, 04, 07. A saída deste modelo aí para estes valores seria de tangerina 1. Com a outra linha, a entrada 05, 07, 01, esses valores referentes ao fósforo, acidez, cálcio. Essa combinação da segunda linha estaria gerando ali a classificação como tangerina. E os outros itens ali, a linha 3 e a linha 4, os mesmos itens, fósforo, acidez e cálcio, estaria tendo como saída menos 1, ou seja, classificando como laranja, tá? Então, basicamente, é isso que o neurônio pode estar fazendo. Esses valores aí são referentes às composições dessas frutas. Poderíamos estar usando as imagens delas, é evidente que o vetor seria bem maior, mas aqui é apenas um exemplo, tá? Esse X1 aí teria que analisar outras características, muito próximas às características. A única questão é que esse perceptor ele consegue apenas estar classificando itens que estejam linearmente separados. Então, por ser apenas uma classificação sucinta entre 0 e 1, né, entre 1 e menos 1, ou seja, uma classificação binária, para que isso ocorra é necessário que essa classificação ocorra de produtos que sejam linearmente separados. É possível criar um mecanismo ali de classificação que faça linearidade desses itens. Basicamente, para que estejamos aí classificando como foi descrito aí neste exemplo. Vamos fazendo aqui, então, um pequeno exemplo, né? Aqui, para que nós vamos trabalhar com um exemplo aqui de como seria a execução desse projeto. Então, aqui seriam os primeiros valores de treinamento que estariam sendo utilizados para esse modelo. Então, ó, nós temos os pesos sinapses foram gerados aleatoriamente, então esses 0,34, menos 0,23, 0,94, 0,05, são todos gerados aleatoriamente. Nós temos uma taxa de aprendizagem aqui de 0,05, então uma taxa relativamente
pequena, né, que nós vamos usar. Isso aqui nós temos... como é que a gente encontra essa taxa? É no teste do modelo. Quanto a taxa você vai lançando, você observa quantas épocas ele conseguiu ajustar os pesos, ou se ele conseguiu ajustar, né? Que foram trabalhados. Muitas vezes ele trabalha, você tem que até especificar qual o momento que ele tem que parar. Dependendo da situação, ele poderá ficar trabalhando de forma aí, indeterminada e vai fazer com que você não consiga mais usar o computador enquanto ele estiver ali tentando achar uma solução, não vai poder mais desligá-lo, né? Então, essa taxa de aprendizagem ela será gerada conforme o modelo, né? A característica do modelo de quanto menor o número de épocas trabalhadas para encontrar um resultado melhor. Muito bem. Nós temos o vetor D. O vetor D especifica lá, o D. A primeira amostra ali em questão, a primeira amostra, ela tem que sair 1. Então, 1 lá seria tangerina. Então, esse X1 ali, a primeira amostra, tem que sair tangerina. Tá lá os valores. Foi adicionado menos 1 para todos os valores, apenas para que completasse aí os 4 que estão ali do peso sináptico. Muito bem. A D2, a saída esperada tem que ser 1. Então, nós temos o valor de X2, que é menos 1, 0,5, 0,7, 0,1, que é a segunda amostra. Essa amostra também tem que sair como tangerina, tem que sair como 1. A D3 e D4 tem que ser com menos 1, que é laranja. Temos as entradas ali X3, X4, elas têm que sair como menos 1. Muito bem. Então, aqui é feito, estes valores lá são multiplicados, como nós falamos. Nós temos aqui o P sináptico gerado aleatoriamente é o W, mais N, que é a multiplicação ali da taxa de aprendizagem, 0,05. O DX da primeira amostra tem que sair 1. O Y tem que sair, no caso ainda não foi calculado, mas vamos citar que ele saiu menos 1. E temos ali vezes o X, que é referente ao X, é o valor da amostra que está sendo entrada. Então, aqui, em fase de execução, como é que faria? Bem simples, olha, pessoal, bem simples como funciona esse neurônio perceptor. Então, nós temos as entradas, olha lá, o X em questão, olha lá, menos 1, 0,1, 0,4, 0,7, para X0, X1, X2, X3. Nós temos os P-sinaptos calculados aleatoriamente. Esse P-sinapto tem que ser usado para todas as amostras. Todas as amostras deverão usar esses mesmos P-sinaptos. Então, nós temos lá o W0, W1, W2 e o W3. Todos eles, nós vamos multiplicar X0 vezes W0 mais, então, somatório ali no nó. Então, é X0 vezes W0 mais X1 vezes W1 mais X2 vezes W2 mais X3 vezes W3. Então, este cálculo é o somatório aqui para se obter U. Então, para se obter U, é feito este cálculo lá, que eu mencionei para vocês. Então, esse somatório deste cálculo, ele vai encontrar ali como resultado para U 0,003. Então, se nós fizermos, como está aí descrito, esse somatório para 1, o obtido aí desta saída seria de 0,0083, que passará por uma função de ativação. Essa função de ativação ela é binária. Então, no nosso exemplo, escolhemos que deverá ser ou 1 ou menos 1. Então, aqui ele está lá. Se U for maior ou igual a 0, ele sairá 1. Se U for menor que 0, ele sairá menos 1. Então, passou, saiu 1. Então, nesse sentido, está correto. O peso já está ajustado corretamente. A saída esperada deveria ser 1 e foi obtido 1. Então, aqui não precisaria ser recalculado. Nesse sentido aqui, este outro exemplo, feita a mesma situação, só que aqui nós obtemos o valor U menor que 0. Então, U menor que 0, se esse valor esperado deveria ser o menos 1, então aqui o cálculo estaria ativando esta função do resultado menos 1, tá? Então, basicamente é isso que é utilizado para esta classificação via esse neurônio perceptron, esse modelo perceptron. Certo, pessoal? Entenderam mais ou menos como funciona? Simples. Pessoal. Tá simples, mas os neurônios tá difícil memorizar. Tá fácil, mas tá difícil, entendi. Não, é assim mesmo, mas é bem... É questão desse cálculo, desse perceptor é bem simples, aí se vocês implementarem, ficará legal também como exemplo. Pessoal, e aí eu vou mandar para vocês uma atividade. Será essa atividade aqui. Vocês terão aqui
um neurônio, ó, o modelo aqui percepta para vocês. Vocês têm a função aqui de ativação, esse G de U. Então, se o U for maior ou igual a 0, tem que sair 1. Se o U for menor que 0, tem que sair menos 1. E aí vocês farão este cálculo aqui. Observem que no U eu quero saber quanto vocês vão obter aqui no U e quanto vocês vão obter aqui na saída de Y, sendo esta função aqui a ser demonstrada, tá? A saída sempre vai ser 1 ou menos 1, professor? Esse Y aqui será 1 ou menos 1. Agora, esse U aqui, a partir dele é que vocês terão essa saída Y aqui. Após passar por essa, esse aqui seria o nosso G de U, é a função de ativação desse modelo. Então, é nesse local aqui que vocês vão ter que estar provendo o que vai sair. Então, nós temos aqui, tá? O U aqui em questão é o resultado do somatório aqui, aquele somatório que eu mostrei na aula, né? Bem simples, que você vai multiplicar x0 vezes w0 mais x1 vezes w1, assim sucessivamente até x3 vezes w3. Depois de feito este somatório, o resultado de U, aí vocês vão passar por essa função de ativação. Se o U for maior ou igual a 0, sairá 1, se não, será menos 1. Então, este é um neurônio binário, estará apenas tendo como esses dois resultados, ou 1 ou menos 1. É nessa parte de menos 1, x0 que é para fazer a multiplicação ou a somatório? O somatório é desse nó aqui, ó. O nó aqui, vocês estão vendo aqui em vermelho, seta chegando da entrada x0 até x3. Essa aqui é a entrada. E aqui é o pressináptico, né? Esse pressináptico está convergindo a este nó aqui. Esse nó aqui tem um símbolo de somatório aqui, o sigma em maiúsculo. Esse nó somatório aqui, então o U vai ser esse somatório da multiplicação de x0 vezes W1, x1 vezes W2, mais x2 vezes W3, mais x3 vezes W3. Então, todo este somatório vai estar armazenado em U. O valor de U vocês vão preencher aqui. Após o valor de U, vocês vão olhar aqui na função de linear de ativação. Essa função, então, vocês vão olhar se U é maior ou igual a 0, ou se U é menor ou igual a 0. Aí vocês vão preencher aqui o W. Certo? Fazer um algoritmo desse aí, né? Se vocês criarem aquele modelo que eu falei, ou até fazer uma entrada dentro da aplicação, criar um código aí para processar isso para vocês, vai ser até bom, porque daí vai ser automático aqui e vocês não errarão. Vou tentar fazer esse código. Beleza. Muito bem. Nós temos aqui o exercício 2. Vocês vão escrever o que são redes neurais artificiais. Vão responder também como esse conceito surgiu e evoluiu ao longo do tempo. E depois, como funcionam as redes neurais. Vocês vão escrever isso aqui. Responder. Na questão número 3, pesquise o funcionamento dos... Não é dos, né? Pesquise o funcionamento dos aprendizados. Supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforços em redes neurais artificiais. Indique possíveis aplicações para cada tipo de aprendizado. Então, vocês vão pesquisar aí sobre o aprendizado supervisionado, como é que ele funciona, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Então, vocês vão pesquisar esses e aí vocês estarão indicando as possíveis aplicações, né? Possíveis aplicações que podem utilizar esses modelos de aprendizado. Muito bem. Aqui nós temos aqui no exercício 4, vocês vão estar aí calculando para esse exercício 4, vocês poderão colocar aqui, ó, por exemplo, essa primeira amostra aqui, esse primeiro material, vocês vão inserir aí para ele no x0. Aqui observe que nós temos x1, x2, x3. O x0, vocês vão adicionar 0, menos 1 para ele, desculpe. x0, vocês vão adicionar menos 1. Muito bem, esse menos 1 que vocês adicionarem para o x0, vocês vão estar usando para classificar essa primeira amostra como 1 tangerina ou menos 1 laranja. Então, vocês vão preencher aqui conforme que vocês calcularem aqui. Podem usar esta imagem aqui para auxiliar aí, no caso, o que vocês devem fazer, como esta função de ativação, ou se vocês codificarem melhor ainda, né? E aí vocês vão preenchendo aqui o que vai ser classificado para cada um desses.
se será classificado como tangerina ou se será classificado como laranja, tá? Essas 10 amostras. Apenas esses exercícios. O que vocês acham? Acharam uma dúvida? Tranquilos? Esse 4 é igual ao primeiro, né, professor? É igual, exatamente, igualzinho ao primeiro. Vocês vão, só que aqui, nesse exercício aqui, vocês não precisam preencher o valor de U. O valor de U aqui não será preenchido. Eu só quero que vocês preencham o valor de Y. E vou colocar aqui, por exemplo, esse primeiro, vamos imaginar que ele achou laranja. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, é igual a laranja. Vou falar que foi classificado esta amostra aqui como laranja. Menos 1, laranja. Ou 1, tangerina. Mas no mesmo. Mas assim você precisa calcular o do mesmo jeito, né? Vai ter que Pra saber. Ah, entendi. Só precisa mostrar aí, mas vai ter que calcular. Então vai ter que calcular. Aí vocês colocaram X0. Tem como fazer esse primeiro aí como exemplo, rapidão? Só para ir seguindo? Esse primeiro? Pelo menos esse primeiro aí, a amostra 1. Então, o que vocês vão fazer aí? Peguem aí o Excel de vocês aí. O Excel já ajuda. Vou dar o caminho das pedras para você, vai ficar muito fácil agora, hein? Beleza, peguei o Excel aqui. Abriu o Excel? Aí coloque aí W0, X0, né? W1, X2, X3. Muito bem. Qual que é o valor de X1? X0, desculpa. Que está na... aqui vocês não vão ver. Primeiro faça esse daqui, ó. Primeiro gera essa informação aqui. Estou só deixando aqui as cores alteradas. Criaram o Excel igualzinho o meu aqui? Sim, pessoal. Beleza. Beleza? Amos. Beleza. E o Jean? Beleza, professor, beleza. Tá, joia. Então, vou voltar aqui. Agora, vocês vão olhar aqui o exercício. Muito bem. Aqui vocês têm aqui o W0, X1, W1, W2, W3. Nós temos X1, X2, X3. Nesta primeira lacuna aqui, vou voltar aqui só para que vocês lembrem. Quando eu falar isso aqui, ó, esse X0 aqui, eu tenho que preencher com qual valor? Neste lugar aqui. Menos 1. Menos 1, perfeito. Então, aqui é menos 1. Agora, na mesma situação, vocês vão preencher agora quanto para X1 da primeira amostra? 0,1. 0,1, perfeito. E X2? 0,8. 0,8. X3? 0,9. 0,9. Muito bem. Agora, o que nós faremos? Nós agora preencheremos o valor de W. Quanto é o W0? Qual o valor do W0? $0,34. Isso, 0,34. E o W1? Menos 0,23. Isso. E o W2? 0,94. E o W3? 0,05. Beleza, muito bem. Depois de preenchido, deve estar igual assim o Excel de vocês, não tá?
Sim, pessoal? O meu tá. Só não tem se o U e o Y. Ah, então coloca o U e o Y. O Y fará parte também. Muito bem. Então, o U ele é obtido via um somatório. Então, se é um somatório, o que nós faremos aqui? Vamos fazer a multiplicação deste valor aqui, vezes este outro valor aqui, que é, então, x0 vezes W0, mais 0,1 vezes x1 vezes W1, mais x2 vezes W2, mais x3 vezes W3. Temos este U aqui, ó, 0,434. Qual que é a fórmula aí? Meu professor, só abre aí para mim, copiando. É a multiplicação, ó. No caso, eu multipliquei x0 vezes W0, essa primeira multiplicação aqui, mais x1 vezes W1, mais x2 vezes W2, mais x3 vezes W3. Esta é a função do somatório. O valor que nós encontramos, fez aí já, João? Professor, Oi. como que é calculado o valor de W mesmo? Ah, tá. Agora, W. Ah, W. Isso. Esse W aqui, aqui já foi calculado, os pesos já estão ajustados. Este valor aqui, inicialmente no algoritmo, ele é gerado aleatoriamente. Depois, existe aquela questão, lembra da multiplicação via taxa de aprendizagem? Naquele somatório lá, se calcula W. Aquele lá é interessante que vocês tentem implementar aquele algoritmo para que vocês consigam, depois da implementação dele, fazer os ajustes do W, tá? Aquela aula lá, vou mandar no e-mail de vocês tentarem criar aquele algoritmo para que vocês vejam o cálculo do W. Se vocês não conseguirem, na aula que vem, na semana que vem, eu mostro como é que faz esse cálculo do W. Mas, por enquanto, o W já foi calculado. Esses valores aí, vamos imaginar, que já foram treinados e já estão corretos. Esses são os valores do treinamento que tem que se obter aí a saída correta. Esses valores, eles estão no exercício? Então, o W está no exercício. Deixa eu voltar lá no exercício. Ah, tá, entendi. Por enquanto, eles estão. Já foram aqui, ó. Use as amostras a seguir para a identificação das classes. Use os pesos. Aí você tem que usar esses pesos aqui. Certo? Por enquanto estão aí. Depois vocês vão calculá-los aí, quando nós formos fazer as outras atividades. Muito bem. Após o cálculo, obtivemos aquele valor. Aí vocês devem lembrar que nesse exercício, vocês vão usar o mesmo exemplo do anterior. Então, ou seja, G de U vai ser igual a 1 se U for maior ou igual a 0. E G de U será menos 1 se o U for menor que 0. Tem que só lembrar disso para que vocês obtenham o valor de Y em questão aqui a partir dessas funções. Então, o G de U é o último passo, o G de U que vai obter o Y. Então, obtivemos aqui 0,434. A saída de Y aqui será 1 ou menos 1? 1. Aí, simplesmente, a saída será 1. Bem simples, né? Então, esse aqui é o resultado. Aí vocês prestem atenção, porque talvez na prova fique ao contrário, né? Se o U for, no caso aqui, aí vocês vão lembrar lá, né? Se o U for menor que 0, tem que sair 1. E se o U for maior, né? Aí sim que vai ter que ser menos 1, tá? Então, isso aqui apenas é uma função de ativação, ela pode ser inversa, não necessariamente ela tem que seguir este único padrão aí, de maior ou igual a 0 para sair 1, ou menor que 0 para sair menos 1. Certo, pessoal?
Então, podemos sair. Então, isso aqui que vocês devem fazer na atividade. Esse padrão aí é eu que coloco, por exemplo? Ou você colocaria no seu neurônio como você quer que ative. Você quer que saia um dessa forma, um. Dependendo, vai depender só do que você colocar no algoritmo de você, no seu algoritmo, no seu neurônio. O importante é que esses pesos aqui sejam treinados para providenciar estas saídas aqui. Estejam providenciados para sair um ou menos um. Entendi. E é isso, pessoal. Vou mandar isso aqui também na atividade de vocês, tá? Para vocês fazerem. Encerraríamos aqui com essa atividade. Aí na semana que vem estaremos trabalhando com a sessão 4.2. Hoje, pessoal, acho que vou ter que terminar um pouquinho mais cedo aqui, que minha garganta não está muito boa. Não sei o que foi, mas aí estou com uma certa dificuldade aqui na fala e fica meio ruim. Aí a gente vai ter que encerrar, então, por aqui hoje. Eu mando a atividade para vocês. E aí na semana que vem, a gente corrige essas atividades, corrige a atividade da aula passada e também falaremos sobre o projeto que vocês devem apresentar. Ou até dá para falar agora um pouquinho do projeto. Como é que está indo o trabalho de vocês? Vão conseguir apresentar aí no dia 25? Lembrando que apresentou dia 25, mesmo que seja só teórico, vocês terão aí 2.000 pontos já na avaliação oficial, já garantidos. Como é que está a situação, andamento? Professor, eu acho que eu vou apresentar somente a parte escrita mesmo que eu mandei para o senhor lá. Ah, tudo bem. Pode ser. Alguém mais alguma dúvida? Vai ser parte teórica mesmo? Se for, já tem os 2.000 pontos aí. Vai ser. Vai ser. Certo, pessoal. Tá apertado, o TCC tá presente. Ah, é verdade, né? Fica no final do curso, fica assim, essa confusão toda. Eu mandei o meu TCC, primeira parte, segunda parte, aceitou. Agora, quando eu mandei a terceira parte, o professor pediu para refazer a introdução. Mas como? Tava tudo certo já? Vai entender, né? Desse jeito mesmo. É complicado. Ele não vai entender meu português e aí mandou refazer. Talvez aí, né? Não entendeu o português. Você escreve... mas você pode, acho que, escrever em francês seu TCC, ué. Vai complicar um pouquinho para ele ler, mas faz em francês. Mas é uma ideia. Certo, pessoal? Então vamos, acho que, encerrar então por aqui. Aí vocês poderão aí na próxima aula a gente fará conhecendo essas atividades. E aí vocês poderão dar uma afinada mais no trabalho de vocês, que vou apresentar da parte escrita. Tá bom, combinado. Tá bom? Beleza, professor. Então tá jóia. Então até a semana que vem. Então uma boa semana para vocês. E aí é isso, pessoal. Vamos trabalhar. Boa noite, professor. A licença vai ser dia 17 mesmo, professor? Como é que é? A prova de proficiência. Será dia 17, Amos. Mas aí vocês terão a semana toda para fazer a prova. Então, vocês terão 17 até 21 para fazer a prova. Quem for chamado para fazer a prova, né? Nossa aula vai ter normalmente de 18, tá? Você vai ter que achar um dia aí, do dia 17 ao dia 21 para fazer a prova, tá bom? Até agora não apareceu nada para mim no portal. Então fique tranquilo, João, porque já está semana que vem, então se não apareceu, você não fará. Eu acho, né? Mas qualquer coisa, manda uma mensagem lá pro nosso coordenador, o Marcos, ver o que ele fala. Está bem, eu vou confirmar com ele. Mas tá jóia. Então, a prova, só para lembrar, vocês têm 5 horas para fazer a prova. Ela ficará aberta de segunda-feira até o dia 21, sexta-feira. Quem for convocado para fazer, esta prova terá pontuação somada na nossa disciplina. E vocês terão que fazer fora do horário da aula, tá? Então, a aula vai seguir normalmente na semana que vem. Então, é isso. Mais uma vez, uma boa noite a todos e bom descanso. Até a semana que vem. Boa noite. Falou, professor.